Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos de volta com o Pensar Segurança e agora numa edição extraordinária. Ontem divulgávamos aqui pelo canal do Pensar Piauí no YouTube e pelo nosso site uma edição do Pensar Segurança que não abordou a crise do Rio de Janeiro. Então, com um fato tão extraordinário como esse, que vem centralizando as atenções de todo o Brasil, nos sentimos na obrigação de fazer um Pensar Segurança especial sobre os episódios que marcaram o Rio de Janeiro e o Brasil de terça-feira para cá. E comigo aqui novamente, professor Arnaldo Eugênio. Bom dia, professor. Aqui reunidos para esse tema importante, triste, complexo. Bom dia, Oscar. Realmente, a mega operação ou a desastrosa mega operação no Rio de Janeiro, ou ainda mais a visão nebulosa, ou o pensamento nebuloso claudista em relação à segurança pública, resultou em cenas de horror, num espetáculo de horror para Instagram. É isso que eu vejo hoje. Assim, a fala do governador, ele diz que houve o sofrimento de policiais, foram 4. Na realidade, o governador colocou os policiais dentro Ele disse que a operação foi um sucesso, salvo as 4 mortes dos policiais. Na verdade, não foi um sucesso, dependendo de onde se olha, e a gente pode discutir mais profundamente o que está por trás da palavra sucesso utilizado pelo governador do Rio de Janeiro. Ou seja, o sucesso que ele se refere tem mais um viés político do que necessariamente de segurança pública, até porque o governo do Rio de Janeiro não tem um plano de segurança pública estadual, porque não existe um plano de segurança pública nacional de referência para os estados. Existe uma proposta que agora o Congresso, por pressão das circunstâncias, vai colocar em votação a proposta do governo Arnaldo, enviado. Até o momento tem se registrado como mortos no confronto desta semana 120 pessoas. Eu pergunto para o senhor, tirando os 4 policiais, que sempre é feita a referência, 120 desses 4 policiais, todo o outro restante, professor, era bandido? Não há como você identificar ou rotular ou estigmatizar aqueles corpos ainda. Até porque eu digo corpos porque a grande maioria não foi identificada. E esses números ainda estão oscilando muito. Ou seja, o governo do estado fala em 64 no início da sua entrevista. Logo após, no final do dia, já aparece 120. Ou seja, ainda não... E outro detalhe que vai ser mais complicado ainda é a identificação dessas pessoas, a investigação do próprio sinistro que ocorreu ali na região do complexo da Alemanha da Penha. Por quê? Porque muitos dos corpos estão sendo recolhidos por pessoas locais e sendo amontoados na rua. Ou seja, então a investigação já está totalmente comprometida, né, em relação a isso aí. Então não dá para a gente rotular isso aí, não. Eu perguntei para o senhor se tirando os 4 policiais, se o restante poderia ser considerado todos corpos de criminosos. Não, são... E eu pergunto agora, em sendo criminosos, justifica o assassinato por parte da polícia? Também não. Então as respostas são: primeiro, todos os corpos ali não são de criminosos. Segundo, todos os criminosos devem ser mortos. Essa é a política que existe há muito tempo, que a direita e a extrema-direita insiste desde a ditadura militar, que é essa lógica de bandido bom é bandido morto. Se nós fôssemos matar todos os bandidos no Brasil, nós teríamos sério problema de população. Então não dá para a gente generalizar, diz que todo mundo no Brasil é bandido, mas também não dá para dizer que bandido bom é bandido morto. Porque essa ideologia, ela sempre teve atrelada ao massacre de pobres, dos mais vulneráveis. Porque o grande problema do crime organizado em si não é quem está lá na ponta. Se você for olhar ali dos mortos, você não vai encontrar nenhum dos grandes
né, das cabeças do crime organizado, primeiro porque eles não estão nem ali no Complexo da Penha, nem no Complexo do Alemão. Eles não pertencem àquelas comunidades. Os que estão ali são representantes de uma estrutura bem mais ampla. A gente vai chegar nessa hierarquia estrutural do crime organizado. Vou aqui colocar uma expressão que alguns brasileiros se arrepiam dela. Alguns brasileiros maledicentes e outros, muitos brasileiros não maledicentes, mas não têm um entendimento profundo. Direitos humanos. Professor, a terça-feira amanhece e mais de 2.000 policiais invadem uma comunidade de moradores no Rio de Janeiro. Dessa invasão, você tem 120 mortos, feridos não contabilizados, feridos fisicamente. E feridos espiritualmente, esses então nem se conta. E seus imóveis materialmente também, né? Ainda ia chegar nos danos materiais. Mas aí tem comércio fechado, tem criança sem escola, tem posto de saúde sem atender quem está lá necessitando de um atendimento médico. Enfim, a vida social parada por conta de uma ação dita, planejada pelo governo do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor, a partir disso que eu estou falando aqui, trabalhasse essa questão do conceito de direitos humanos. Bom, para que as pessoas possam compreender melhor, assim, direitos humanos, todas as pessoas, todos os humanos têm, por natureza, direitos a serem respeitados. E esses direitos incluem, o primeiro direito é o direito à vida. Porque sem ele não haverá a possibilidade de nenhum outro direito a ser, né, concedido. O que ocorre é que, quando há essa questão dos direitos humanos, a partir lá da década de 70, a partir da ditadura militar, é que aqueles que estavam contra os indivíduos que estavam na ditadura, comandavam a ditadura, eles eram considerados subversivos e, por isso, eles eram contra o sistema posto da ditadura e eles eram vistos como bandidos. Aí vem a ideia de que bandido bom é bandido morto. Ou seja, quem eram os bandidos daquela época eram aqueles que estavam defendendo os direitos das pessoas, dos direitos humanos, contra uma ditadura. Então, o que a gente entende hoje é que os direitos humanos, né, todas as pessoas têm direitos humanos. Todas elas, pelo fato de ser humano, obviamente. Mas o que acontece é que algumas pessoas elas não realizam os seus direitos plenos porque as condições que lhes são dadas não lhes permitem. Então, quando um policial, por exemplo, nessa operação, os 4 policiais que foram mortos, eles têm uma instituição que os defende. Eles têm uma instituição que garante a ele os direitos, garante a ele todas as garantias, seus familiares e tudo. Mas quem vai garantir os direitos dessas outras pessoas que foram assassinadas pelo Estado? Porque foram assassinadas por policiais que representam o Estado. Então, o que acontece é que, nesse momento, você consegue perceber que esta operação ela ultrapassou todos os limites do bom senso e da razoabilidade. Ela desrespeitou todos os protocolos policiais. Mas se você vê a própria explanação do comando de operações, como foi feita, se foi uma tocaia. Ou seja, estava intencionalmente levando aquelas pessoas, empurrando elas, encurralando elas, para que fossem tirados o seu direito sagrado, que era o direito à vida. Ou seja, matar aquelas pessoas. A intenção era matar as pessoas. Mas matar para quê? Qual era o objetivo final? Segundo eles, para o combate às drogas. Aí você tem a guerra às drogas, que é uma filosofia norte-americana do início dos anos 70, que o Brasil absorveu e implementa isso desde então. Essa chacina dessa semana é a maior de todas, mas é apenas mais uma. Mais uma. Muitas outras já aconteceram. E o tráfego permanece. E o consumo permanece. Aumentou. Em escala Mundial. Ou seja, é uma prova
de que aquela estratégia pensada pelos Estados Unidos no início dos anos 70, de guerra às drogas, é uma falácia, não dá certo. Não dá certo, não deu certo em lugar nenhum, nem onde existe o maior número de consumidores de droga no mundo, que é nos Estados Unidos. Então, o que ocorre? Assim, você tem ali uma política do mais do mesmo. O Brasil copiou as práticas da repressão às drogas dos Estados Unidos e aplicou a sua maneira aqui, mas sempre com o mesmo viés de violência, de destruição, de humilhação, de fazer com que essas pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, sofram os efeitos nocivos do Estado. Então, um Estado que protege uma minoria e massacra a maioria. E essa ideia de que é na favela, é na periferia, é no morro que está o grande problema do tráfico de drogas, isso é uma falácia. Então, vamos lá, bem direto. Onde é que está o problema? Onde é que está o coração do tráfico de drogas? Primeiro, pode dizer assim... Quando as câmeras não estavam ligadas, o senhor falava de um exemplo de Teresina. Em Teresina, onde é que está o comando do tráfico de drogas? O comando de tráfico de drogas não está na favela, não está na periferia. Lá vai ter um resultado que vem de uma outra... Na hora do almoço, ele vai estar onde? Na hora do almoço, eles estarão em alguns lugares que se paga mais com cartão black, por exemplo. Nos grandes e finos restaurantes da cidade. Exatamente. Né? Comemorando ou brindando o massacre de mais de 100 pessoas em nome da mercadoria com a qual eles trabalham. Né? Que são essa que eu chamo de capitais criminosos. A droga, o contrabando de armas, de cigarro, de roubo de cargas. Tudo isso tem a ver com o crime organizado. Porque quando a gente fala em crime organizado, as pessoas têm de olhar só para a droga. A droga é um dos capitais criminosos. Mas eu tenho o contrabando de cigarros. Aqui a gasolina falsificada. A gasolina falsificada. Aí eu tenho ainda mais eu tenho o roubo de cargas, o roubo de animais. Tudo isso é parte de uma engrenagem bem maior. Por isso, quando a gente... Esse espetáculo, esse trágico espetáculo do Rio de Janeiro, é para tirar o foco de algo bem mais complexo no Brasil, que é o crime organizado. Ele é bem mais amplo do que essa visão, vamos dizer assim, não é nem ingênua, não. Ingênua para quem está de fora achar que aqui dali, porque ali foi morto só criminoso. Na realidade, existe uma relação entre a política e o crime. É isso que a gente tem que ver, o que está por trás daquilo ali, porque muitas vezes a gente fica observando aspectos que camuflam a realidade. Temos que enfrentar os traficantes? Sim, porque existem aparatos legais que fazem essa exigência para que eu tenha uma sociedade minimamente controlada. Agora, é com o aumento na letalidade policial que vai resolver? Não, porque nós já vemos com isso desde os anos 70 e não resolveu. Arnaldo, as vozes do Rio de Janeiro, governador, comandante da polícia e a imprensa comercial brasileira falam muito do Comando Vermelho, de que foi uma ação para destruir o Comando Vermelho. Mas o crime organizado no Rio de Janeiro, ele não se configura apenas no Comando Vermelho. Há o terceiro Comando Puro, entre outras facções. E existe no Rio de Janeiro as famosas milícias, que são agrupamentos que, digamos assim, arrendam uma comunidade e lá agrupamentos paraestatais. São milícias, são agrupamentos de pessoas que são do Estado, que usam farda, são policiais, que, digamos assim, arrendam um local, uma comunidade, e o gás que aquela comunidade consome tem que ser o gás que eles determinam, e eles determinam um gás mais caro. O comércio que abre qualquer
porta, seja uma farmácia, uma bodega, um mercadinho, tem que pagar um aluguel para os milicianos. O cabo de internet que ele vai ligar na casa é aquele que a milícia determinar, enfim. Ela chega ali e ocupa não só o lugar do Estado, mas o lugar da iniciativa privada também. E eu não vi o governador do Estado, o Cláudio Castro, o comandante da Polícia do Rio de Janeiro, nem a imprensa, falar do Terceiro Comando Puro, que é uma facção criminosa que tem um domínio territorial muito grande no Rio de Janeiro. Não vi eles falar das milícias, só falam de Comando Vermelho. O que está por trás disso, Arnaldo Eugênio? O que está por trás disso, e outros aspectos que você pode observar para responder o que você está dizendo, são os resultados dessa mega operação. Então, assim, alta letalidade e resultado nulo em relação ao controle do crime organizado. Portanto, não era em relação ao crime organizado. O que se faz era em relação ao Comando Vermelho. Ao Comando Vermelho. Milícia e Terceiro Comando Exato. Puro estão ali no cantinho, ninguém mexeu. Ninguém mexeu. O que acontece ali, por exemplo, naquela região ali dos complexos do Alemão e da Penha, ou do Rio de Janeiro mesmo, ali, no Rio de Janeiro capital, 60% do tráfico, 60% da organização criminosa envolvendo o tráfico de droga pertence ao Comando Vermelho. E o Comando Vermelho estava se expandindo. Está no Brasil inteiro. Ele está em 21 estados. Restou no Rio de Janeiro 40% da fatia criminosa. Ou seja, os milicianos, o Terceiro Comando Puro e outros grupos organizados que existem naquele território. Então, o Estado entra, olha algo absurdo, o Estado entra para fazer para ser o organizador do crime. Diminuindo o território do Comando Vermelho para que milícias e Terceiro Comando Puro e outras possam ter uma fatia, avançar com a fatia maior nas comunidades. Ou seja, o Estado, a política e o crime, né, juntos, né, para que eles possam, de certa forma, numa relação simbiótica, né, entre eles, para ocupar espaço dentro das comunidades. Ou seja, vamos então chegar a uma frase que a gente sempre ouviu dizer, que a ausência do Estado na periferia. Não, eu não concordo. Eu antes pensava assim também, que o Estado era ausente. Quando a gente pensa em, lógico, assim, a ausência de órgãos públicos. Educação, saúde isso, urbanismo. Na realidade, o Estado, a política, inteligentemente, se faz ausente nesses aspectos para camuflar uma outra parte que a política faz através do Estado, que é organizar o crime. Então, não há uma ausência do Estado, mas uma presença cúmplice com tudo que está acontecendo. Ou seja, aquela operação, a mega operação, ela serve de exemplo para que a população brasileira perceba como a política e o crime andam juntos. O Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, ele não é um elemento assim de destaque na política. Ele chegou, digamos assim, por um acaso, no mais alto cargo hierárquico daquele estado. Mas ele é bolsonarista de primeira grandeza. E Bolsonaro foi vereador, deputado federal, presidente da República e com presença forte no Rio de Janeiro. Ele residia lá, o filho dele, Flávio Bolsonaro, que é senador, reside lá, o filho dele, que é vereador da cidade do Rio, Carlos Bolsonaro, é de lá também. E o bolsonarismo é muito forte no Rio. Como presidente da República, Bolsonaro, uma das primeiras ações foi facilitar a compra de armamentos. O que o bolsonarismo, a família Bolsonaro e a disciplina bolsonarista tem a ver com o massacre dessa semana, com mais de 120 pessoas mortas? Por um lado, eles sabem
dessa relação promíscua entre a política e o crime no Rio de Janeiro especificamente. E, posteriormente, eles entendem também que, inclusive, quando o pai chega à presidência, o Bolsonaro chega até lá, ele vem a serviço de uma direita e extrema-direita internacional que visa transformar, aliás, nem transformar, confundir o conceito de crime organizado com terrorismo. E aí, para que eu crie o cenário perfeito para que eu transforme crime organizado em terrorismo, ou confunda a população e depois o sistema de controle da direita e da extrema-direita possa entrar em determinado país, por exemplo, o que acontece agora na Venezuela, com os Estados Unidos dizendo que, e com outros países da América Latina, que o presidente é um traficante. Qual é o objetivo disso? Ou seja, assim também estava a serviço o bolsonarismo. O próprio Bolsonaro. Tanto é que depois o filho vai para os Estados Unidos, né, e começa a sabotar o país. Né, é um lesa-pátria. Então vamos lá, trabalhar o conceito aqui de crime organizado e de terrorismo. O que é crime organizado, o que é terrorismo? Bom, vamos pegar aqui qual é o objetivo. Pelo objetivo dá para a gente separar melhor para o público. Quando eu trabalho com crime organizado, ele visa o lucro. Dinheiro, capital. Para isso ele vai trabalhar com todas aquelas mercadorias que a gente já citou aqui. Que a gente já citou aqui. São as mercadorias que eu chamo de mercadorias criminais. O terrorismo, ele visa um controle sociopolítico de um país ou de uma nação. Para isso, ele precisa criar o ambiente perfeito. O ambiente perfeito para que haja uma intervenção internacional é criar o caos no país. E aí eu preciso de pessoas. Aí é onde entra o bolsonarismo. Aí é onde entra o desserviço dos deputados bolsonaristas, dos governantes bolsonaristas, porque eles promovem isso intencionalmente, não é de uma forma de dizer assim, eles não sabem o que estão fazendo. Sabem sim. Eles querem instaurar o caos para justificar a ideia de que existe terror na sociedade, e aí os criminosos, os traficantes são terroristas, portanto devemos matá-los, devemos eliminá-los. E assim fazer uma faxina social. Eu acho, professor Arnaldo, eu acho que há uma evolução nas intenções do bolsonarismo. Lá mais atrás, havia no bolsonarismo, digamos assim, uma aliança com as milícias cariocas. E quando o bolsonarismo se expandia além do Rio de Janeiro, com milícias dos outros estados. Era um crime, digamos assim, pequeno. Um crime mais pequeno, para usar aqui um pouco das figuras do Gonzaguinha. Mais maior de grande, um crime mais pequeno. Com o crescimento, Bolsonaro torna-se uma figura nacional, chega à presidência da República, então as aspirações crescem. E começa a ser feito o que o senhor disse aí, de uma aliança da extrema-direita a nível mundial. E a extrema-direita, inclusive eu vou já abordar isso aqui, foi publicado hoje no Pensar Piauí um artigo sobre o PL, que é o partido do Cláudio Castro, que é o partido do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. A extrema-direita é sangue, a extrema-direita é morte. Está aí o Benjamin Netanyahu de Israel, está aí o próprio Trump, que estimula guerras no país inteiro. Aqui na Venezuela, o que ele já tem matado já é perto de 20 pescadores que estão no mar da Venezuela e forças norte-americanas rotularam como traficantes. Matam esses pescadores e dizem que mataram traficantes. E aí o bolsonarismo, entendendo isso, faz essa aliança com essa extrema-direita e avança no Brasil para transformar o que era um negócio que tinha apenas interesse no dinheiro, como o senhor está dizendo, que é o crime organizado, para que ele se transforme em terrorismo. Mas, conforme o senhor vinha afirmando aí, o crime organizado, o interesse dele é no lucro.
É vender a cocaína, que vai trazer tantos reais de lucro para ele, é vender a maconha, a carga do caminhão, os caça-níqueis, é dinheiro. Mas agora eles estão à extrema-direita, o PL e os partidos que compõem essa facção partidária eleitoral criminosa, como União Brasil, Progressistas, esse conglomerado de partidos estão com um projeto na Câmara dos Deputados para considerar PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro, para considerar esses grupos terroristas, porque aí facilita a entrada dos Estados Unidos em território brasileiro para, como ele fez na Bolívia, em outros lugares, combater o terrorismo em terras brasileiras. Então, eu acho que o bolsonarismo sofreu essa evolução de interesses políticos e econômicos com o passar do tempo. Sim, aí eu chamo isso de oportunismo político. Ou seja, você pega, a população sofre com a criminalidade, com a falta de uma política de segurança nos estados, e aí você tem um grupo político que se associa ao crime organizado, um grupo político partidário, que se alia a a grupos criminosos para alcançar cargos eletivos, e a partir daí, a partir da ideia de um cargo político, de uma ocupação de um cargo eletivo, utilizar-se, instrumentalizar o crime organizado para se legitimar politicamente. É isso que esse grupo quer. Para isso, você tem que criar uma situação tal que até os próprios representantes das polícias olhem para ele, para a situação e digam, realmente, nós policiais temos que dar a vida em nome disso aqui, dessa guerra de combate ao tráfico de drogas. Na realidade, eles estão sendo iludidos. Na realidade, uma grande mentira. Na realidade, política. A polícia brasileira é a bucha de canhão de interesses eleitorais, de interesses partidários, eleitorais, políticos, de uma fração da política brasileira que usa a miséria para galgar postos eletivos. Isso, e aí instrumentaliza as polícias para fazer esta guerra em nome da paz, que na realidade é em nome da política. E isso, muitas vezes, os policiais não percebem que são manipulados ideologicamente pela política. Eles são instrumentalizados, eles são instrumentos. Tanto é que 4 policiais morreram. E aí? Numa operação completamente desastrosa, aí a gente se pergunta, quem vai pagar por isso? Pela morte dos 4 policiais, por exemplo? O governador do estado, que deu a autorização, mentiu logo depois, dizendo que havia comunicado às instituições federais. Mentira, não houve essa comunicação dessa operação, né? Ultrapassou todos os protocolos. Então, na realidade, o crime organizado ele está sendo utilizado agora para além do lucro, ou seja, desvirtuando o fim último do crime organizado, que é a lucratividade. Ele não tem interesse, o crime organizado não tem interesse político partidário. O grande criminoso ou o líder das organizações criminosas que estão nos shoppings e restaurantes da vida no Brasil e do mundo, eles não estão preocupados com essa questão de ocupar cargo de vereador, de ser prefeito, coisa nenhuma, eles querem o lucro. Porém, o bolsonarismo percebeu que esse crime organizado, ou seja, ao se aliar com determinados grupos criminais ou criminosos, eu poderia ter uma ascensão política dentro do país. E aí ainda poderia instrumentalizar a polícia para fazer o trabalho sujo dentro das instituições. Perfeito. Agora eu quero saber o seguinte, como combater isso daí? E hoje nós temos claramente duas ações políticas que mostram caminhos radicalmente diferentes. O governo federal vem defendendo que o combate ao crime seja através da identificação de onde é que está o dinheiro e você ir lá e prender aquele criminoso que é o detentor do volume grande de dinheiro. Exemplo claro disso, a operação
que o Ministério Público, a Polícia de São Paulo e a Polícia Brasileira desempenharam lá na Faria Lima, prendendo diversas pessoas daquele conglomerado econômico do estado de São Paulo. Uma operação grandiosa, feita com as forças do estado de São Paulo, com as forças da União, que não disparou um tiro, mas que prendeu elementos essenciais do crime organizado de São Paulo. Extinguiram o crime organizado de São Paulo? Não, mas deram um baque grande na economia do crime organizado de São Paulo. Questão, por exemplo, de combustíveis falsificados, está bem comprometido quem fazia isso lá no estado de São Paulo. A outra face do combate ao crime é aquela escola do Rio de Janeiro, que é subir a favela atirando em quem aparecer pela frente. Como é que o senhor vê hoje essas ações? Apesar do governador de São Paulo ser do republicano, ser Tarcísio de Freitas, ser um governador de direita, mas essa ação lá teve uma participação pesada e um comando da União, que é um governo de esquerda. Então, a esquerda brasileira propõe um combate ao crime organizado a partir do dono do dinheiro. A direita, aqui personificada no governo do Rio de Janeiro, faz uma proposta de combate ao crime organizado, subindo a favela e matando quem está pela frente. Como é que você vê isso, Arnaldo Eugênio? Bom, acredito que na perspectiva de encontrar caminhos de controle sobre o crime organizado, de exercer um controle efetivo do Estado sobre o crime organizado, eu acredito que a política seja de cima para baixo e não de baixo para cima. De baixo para cima é o mais do mesmo. Entrar nas periferias, entrar nas favelas, atirar sem levar em consideração qualquer tipo de aspecto legal, moral, direitos humanos, ético, qualquer um. Então, essa política desastrosa, que é o exemplo clássico agora dos anos 2025, que é a mega operação no Rio de Janeiro, esse modelo é ultrapassado, ele não gerou nenhuma consequência positiva em lugar nenhum do planeta Terra. E aqui no Brasil também não. Não é a primeira vez que isso acontece. Então, a gente está vendo assim, essa política, primeiro porque não é uma política criminal. Depois, não é uma política de segurança pública, nem tampouco. Quem conhece o mínimo de criminalidade sabe muito bem que talvez o maior criminoso ali seja quem deu a ordem. E quem deu a ordem foi o Cláudio Castro. Porque sabia que estava fazendo, ou seja, um governador do estado que não tem a responsabilidade de entender o que está acontecendo, ele é desastroso para a nação. Qual foi o resultado daquela operação? Mas a gente... Gerou medo na população. Deixa eu lhe corrigir aqui, porque o senhor disse assim, um governador do estado que dá uma ordem daquela não sabe o que está fazendo. E há poucos instantes atrás a gente estava analisando que a polícia do Rio de Janeiro desempenhou um confronto contra o Comando Vermelho, fechando os olhos para o terceiro Comando Puro, para as milícias. Deixa eu retificar, não é que ele não sabe o que está fazendo, ele sabe muito bem o que está fazendo, é nesse sentido. Então, corrigindo. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Bem. Então, assim, reserva de território para alas amigas. Amigas ligadas à política da extrema-direita. Então, eu acredito assim, que o exemplo... E aí eu queria, assim, lógico que são grupos que representam, de um lado, uma política alinhada a valores da direita e a valores da esquerda, mas eu acredito que não tem como você lidar com o crime organizado apenas na base, lá na periferia, lá nos aspectos... Por exemplo, se você levar em consideração nessa mega operação do Rio de Janeiro, foram mortos só soldados. Nenhum grande... Cadê o DOCA? Cadê as grandes figuras do crime organizado? Mataram a Japinha do Comando Vermelho, que é uma influencer do mundo criminoso, do mundo criminal, não sei a expressão correta, mas é uma menina que aparecia muito nas redes sociais ostentando fuzil. Instagramáveis, que aparecem no Instagram para ser... Mas o DOCA, que era o caba que fazia a ponte com quem estava almoçando nos shoppings, exatamente, do Rio de Janeiro, dos grandes restaurantes. Esse está livre, então. Está livre. Mas o corpo da Japinha está lá estendido no chão, como dizia o músico. Por isso é que é preciso entender
tanta população e muitas vezes as pessoas que fazem comentários em relação à segurança pública, de que lidar com o crime organizado não é você pegar os pequenos traficantes ou usuários que vai resolver o problema. É o inverso. É de cima, porque é quem comanda. Não haveria, aí eu me lembro da música lá do Lulu Santos, não haveria crime se não houvesse quem patrocinasse o crime. Então, se eu tirar o patrocinador do crime, eu vou diminuir essa possibilidade do crime. E depois você pode chegar aí nessa possibilidade menor e agir sobre ela. Eu posso, porque na realidade eu tenho que estar trabalhando, eu sempre defendo que nós temos que trabalhar intersetorial. Os fenômenos sociais complexos, eles necessitam de ações intersetoriais. Vamos voltar para a política aqui, professor. O governo federal propôs, ali mais atrás, está com alguns meses, uma política nacional de segurança pública que nós discutimos aqui no Pensar Segurança e que foi rechaçada pelos governadores de direita. E me desculpe quem não gosta, mas eu tenho que classificar a vida como direita e esquerda. Porque aqui, nesse tema que nós estamos discutindo, está muito clara a diferença. Está muito clara a diferença dos dois segmentos. Então o governo chegou e disse assim, governo federal, governo de esquerda, chegou e disse assim, como política nacional de segurança, eu proponho uma integração das forças policiais, municípios, estados e União. E União, que até então estava excluída desse combate da segurança pública, eu vou ficar mais presente, com ações e com recursos. O governo Lula fez essa proposição, está com, não sei, 5 meses, mais alguma coisa aí. Teve um vai e vem aí de proposta. Apresenta, é rechaçada, volta e tal. Quando o governo faz essa proposição, os governadores de direita, Caiado, Cláudio Castro, Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, esses governadores se opõem. O Caiado é um político muito bruto assim nas falas dele, disse que não precisava da União, que os índices de homicídio em Goiás estavam caindo e que ele resolvia as coisas só. E isso foi reverberado pelos outros governadores. Agora, na operação dessa semana no Rio de Janeiro, a primeira coisa que o Cláudio Castro disse foi que faltou colaboração da União. Enfim, é preciso que se discuta o tema da segurança com mais honestidade de princípios. Se os governadores de direita efetivamente querem combater a criminalidade de maneira séria, sem interesses eleitorais por detrás, eles precisam dar o braço a torcer e admitir que, depois que a proposta apareceu, feita pelo governo Lula, eles contribuíram para mais caos no Brasil porque negaram essa proposta. Talvez agora ela vá para frente por conta dessas 120 mortes que ocorreram no Rio de Janeiro essa semana. Mas eu quero que o senhor fale disso, de um plano nacional de segurança pública, da interação entre as forças policiais das 3 unidades administrativas do Brasil, município, estado e União. Bom, primeiro dizer assim, lidar com segurança pública, a gente já percebeu assim, nós temos 3 entes, o federal, o estadual e o municipal. O crime, ele está no Estado brasileiro. Ora, eu preciso de uma política pública que englobe estados, municípios e a federação, e que tenha uma coordenação. O que foi alegado pelos governos da direita, extrema-direita, da proposta do governo Lula 5 meses atrás, é que estavam tirando direitos ou prerrogativas do Estado. Prerrogativas dos governadores. Dos governadores. Ou seja, de querer mandar matar, o direito de mandar matar, como no caso do governador do Rio de Janeiro. Então, esses governadores se opuseram e colocaram os deputados para fazer uma discussão que nem eles mesmos leram a proposta, e nem eles mesmos sabiam. Então, o que eles estavam defendendo na realidade é que usar
a segurança pública para uma narrativa política, para transformar isso em palanque eleitoral, porque não existe nenhuma proposta. Qual é a proposta de política pública que o Caiado tem? Nenhuma. Qual é a proposta de política pública que o Zema tem? Nenhuma. O estado de Goiás, em termos de segurança pública, passou a ser conhecido no Brasil depois de mais de 30 dias que um só homem, o Lázaro, deu um baile na polícia de Goiás, comandada pelo Caiado. Comandada pelo Caiado. Então, assim, as pessoas que estão falando de segurança pública não têm nenhuma proposta de política pública de segurança. As pessoas que estão no governo. Do preto, do pobre e do favelado. Que é a política do mais do mesmo, ou o populismo bélico, que a gente chama. Então, na realidade, esses governadores que estão defendendo, ou que estão junto com Cláudio Castro, na realidade, eles defendem o populismo bélico. Eles querem instrumentalizar a polícia ou as polícias para transformar a segurança pública numa narrativa política e, a partir daí, galgar espaço de comando político dentro do Estado brasileiro. Ou seja, eles não têm nenhum interesse em pacificar a sociedade em relação à violência, à criminalidade. Não há interesse da direita e da extrema-direita em fazer com que haja um controle efetivo do Estado sobre o crime organizado. O que eles têm interesse, na realidade, é de instrumentalizar o crime organizado para ocupar espaço político no Estado brasileiro. E para finalizar o Pensar Segurança Especial de hoje, eu diria que assim, essa integração das forças policiais dos municípios, do Estado e da União, que é uma proposta do governo Lula, é plenamente possível, porque ela já acontece em outras áreas, como educação e principalmente saúde, com o Sistema Único de Saúde, onde a União entra com um financiamento maior, tem a participação do Estado e a execução dos municípios. Então, o que o governo Lula está propondo é um sistema único de segurança pública, onde a União vai entrar com recursos, com as suas forças de segurança que ela tem, Polícia Federal Rodoviária, Polícia Federal, os estados vão entrar e os municípios também vão participar. Se as cabeças sentarem ao redor de uma mesa, principalmente os congressistas, e esquecerem isso que o professor tanto falou aí, de instrumentalizar o crime para o seu benefício eleitoral próprio e desenhar um sistema único de segurança pública, esse sistema sai e ele vai funcionar e vai trazer muito mais paz para as comunidades do Brasil. Esse é o meu pensamento e eu queria então que o senhor agora fizesse o seu pronunciamento final aqui no Pensar Segurança de hoje, professor Arnaldo Eugênio. Então, para que as pessoas possam perceber o que eu imagino que é possível, é que, assim como o SUS na saúde não tirou a força dos governadores e dos prefeitos, muito pelo contrário, conseguiu até equilibrar determinadas distorções na saúde pública brasileira, a segurança pública também precisa do SUSP. Porque assim eu posso usar de instrumentos que os estados não têm, mas que a União tem. Os municípios podem usar instrumentos que o estado tem, que a cidade não tem. Isso vai auxiliar para que eu possa encontrar um meio termo de controle efetivo da criminalidade, que é possível e necessária. Ninguém nasce criminoso. São os contextos, são as circunstâncias que levam a ingressar dentro de um grupo ou a ingressar na criminalidade. Então, se o Estado tiver esse controle integrado das forças de segurança e, ao mesmo tempo, intersetoriais, né, de outras instituições públicas, para que eu possa fazer paralelamente um trabalho para que não alimente a fogueira da criminalidade, por exemplo, trabalhar com outras políticas públicas de lazer, de esporte, para crianças e adolescentes, para que eles não tenham como uma opção apenas o crime. Eu possa ter outras opções. É isso que a gente tem que trabalhar, é de forma inteligente, não é a força. A força está aí, o resultado da mega operação no Rio de Janeiro. E propostas existem, basta seriedade de todas as pessoas do campo público em torno dessas propostas, que com certeza a gente terá dias melhores. Voltaremos
na semana que vem com o Pensar Economia. E se eu espero não for necessário uma edição extraordinária do Pensar Segurança, daqui a 15 dias, professor Arnaldo aqui estará novamente. A todos um grande abraço.